Aos 29 anos, Michael J. Fox estava no topo absoluto do mundo. Ele era Marty McFly, o garoto que voou em DeLoreans e desafiou o tempo. Aos 24 anos, havia conquistado Hollywood com um sorriso que parecia invencível e uma energia que ninguém conseguia acompanhar. Mas naquele consultório em Manhattan, em 1991, tudo mudou. 3 palavras destruíram seu império. Você tem Parkinson, uma doença degenerativa, sem cura, sem escapatória. E Michael tinha apenas 29 anos. Mas a verdadeira tragédia não foi o diagnóstico. Foi o que veio depois. 7 anos de mentiras. 7 anos escondendo tremores incontroláveis dos estúdios, da mídia, do mundo. 7 anos se afogando em álcool para camuflar o que seu corpo gritava em silêncio. Como um dos maiores ícones de Hollywood conseguiu esconder uma doença terminal por tanto tempo? O que aconteceu quando a verdade finalmente explodiu na televisão nacional? E por que Michael trocou sua carreira milionária por uma missão que muitos consideravam impossível? Mas antes de responder, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem era o garoto canadense de 1,63 m que chegou a Los Angeles com $200 no bolso e conquistou o impossível. Michael Andrew Fox nasceu em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Alberta, Canadá, dentro de uma família militar de classe média. Seu pai, William, era um oficial do exército canadense, um homem de disciplina rígida e poucas palavras. Sua mãe, Phyllis, era atriz amadora e roteirista, que carregava sonhos artísticos que nunca conseguiu realizar completamente. Desde criança, Michael era pequeno. Aos 10 anos, já sabia que sua estatura seria um problema. Enquanto outros garotos cresciam, ele permanecia baixo, uma característica que o assombraria durante toda a vida. Eu sempre fui o menor da turma, ele confessaria anos depois. E em Hollywood, ser pequeno significava ser invisível. Mas o que faltava em altura, sobrava em energia pura. Michael era inquieto, curioso, incapaz de ficar parado. Aos 15 anos, abandonou a escola para perseguir um sonho que parecia absurdo para um garoto canadense de 1,63 m. Tornar-se ator em Los Angeles. A mudança para Hollywood foi brutal. Aos 18 anos, Michael chegou a Los Angeles com $200 no bolso e uma mala cheia de esperança ingênua. A realidade o esmurrou imediatamente. Casting após casting, a resposta era sempre a mesma. Você é talentoso, mas pequeno demais, jovem demais, desconhecido demais. Durante meses, ele viveu de sanduíches de manteiga de amendoim, dormindo em sofás de amigos, aceitando papéis minúsculos em comerciais de cereal. Eu estava completamente quebrado, ele admitiria depois. Houve noites em que pensei seriamente em voltar para o Canadá e esquecer tudo isso. Mas, em 1982, aos 21 anos, tudo mudou. Michael conseguiu o papel de Alex P. Keaton em Family Ties, uma sitcom da NBC que se tornaria um dos maiores sucessos da televisão americana. Seu personagem, um jovem republicano conservador e obcecado por dinheiro, era o oposto completo de quem Michael era na vida real. Mas sua interpretação era brilhante. A América se apaixonou instantaneamente. As audiências explodiram. Os prêmios começaram a chegar. E, de repente, o garoto canadense que ninguém queria estava em todas as capas de revista, todos os talk shows, todos os lares americanos. Mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. Em 1985, enquanto ainda filmava Family Ties durante o dia, Michael aceitou um papel em um filme de ficção científica que parecia destinado ao fracasso. De Volta para o Futuro. Os estúdios não acreditavam. Os executivos duvidavam. Mas o diretor Robert Zemeckis viu algo especial naquele garoto pequeno e incansável.
O filme estreou em julho de 1985 e explodiu como um furacão cultural. Foi o maior blockbuster do ano, arrecadando mais de 380 milhões de dólares globalmente. Michael J. Fox, aos 24 anos, não era mais apenas uma estrela de TV. Era um ícone global. Ele tinha tudo: fama, fortuna, adoração mundial. Seu futuro parecia tão ilimitado quanto o DeLorean voador que pilotava nas telas. Mas dentro de seu corpo, silenciosamente, algo terrível já estava começando. Entre 1985 e 1990, Michael J. Fox estava no topo absoluto do mundo. De Volta para o Futuro 2 e 3 consolidaram sua lenda. Ele estrelou sucessos como Teen Wolf, The Secret of My Success e Bright Lights, Big City. Casou-se com Tracy Pollan em 1988, a atriz que conheceu em Family Ties, um casamento que parecia saído de um conto de fadas. Aos 27 anos, ele estava ganhando 5 milhões de dólares por filme, uma fortuna astronômica para a época. Sua agenda era insana: filmagens durante o dia, eventos à noite, entrevistas nos fins de semana. Ele era incansável, uma máquina de energia que nunca parava. Mas em 1990, algo estranho começou a acontecer. Durante as filmagens de Doc Hollywood, Michael notou que seu dedo mindinho esquerdo tremia involuntariamente. No início, era sutil, uma vibração quase imperceptível que ele ignorou. Provavelmente estresse, pensou. Talvez cansaço. Mas o tremor não parou. Piorou. Espalhou-se para a mão inteira. Depois, para o braço. Ele tentou esconder, enfiando a mão no bolso durante as cenas, segurando objetos com mais força para disfarçar. Ninguém percebia, mas ele sabia que algo estava errado. Uma manhã, ao acordar, Michael percebeu que não conseguia mover o braço esquerdo normalmente. Ele tentou levantar uma xícara de café e sua mão tremeu violentamente, derramando o líquido quente. Tracy o observou, preocupada. Michael, você precisa ver um médico. Ele resistiu por meses. Tinha medo do que poderia descobrir. Mas o corpo não mente, e a verdade estava prestes a explodir. Em 1991, aos 29 anos, no auge absoluto de sua carreira, Michael J. Fox entrou no consultório de um neurologista em Manhattan. Ele esperava ouvir algo simples. É um nervo comprimido. Vai passar. O médico pediu uma série de exames. Ressonâncias magnéticas, testes motores, análises sanguíneas. E então veio o veredicto, pronunciado com a frieza clínica que muda vidas para sempre. Você tem doença de Parkinson de início precoce. Michael ficou paralisado. Parkinson? Aquilo não era coisa de idosos? Seu avô teve Parkinson aos 80 anos. Ele tinha apenas 29. Estava no auge. Como isso era possível? O médico explicou com palavras que soavam como uma sentença de morte. É uma doença neurodegenerativa. Não tem cura. Os sintomas vão piorar progressivamente. Tremores, rigidez muscular, perda de equilíbrio, dificuldade para falar. Eventualmente, você perderá o controle do seu próprio corpo. Michael saiu daquele consultório em choque absoluto. Ele não conseguia processar. Não conseguia respirar. Ele era Marty McFly. Era Alex P. Keaton. Era o garoto que voava em DeLoreans e desafiava o tempo. E agora, o tempo estava se voltando contra ele da maneira mais cruel possível. Naquela noite, ele trancou-se no banheiro e chorou pela primeira vez desde a infância. Tracy bateu na porta, implorando para que ele a deixasse entrar. Ele não conseguia falar, só conseguia pensar. Minha carreira acabou. Minha vida acabou. E então veio a decisão que definiria os próximos anos. Esconder. Ele não contaria a ninguém. Não aos estúdios,
não aos produtores, não ao público. Ele lutaria sozinho, em silêncio, até não conseguir mais. E foi exatamente isso que fez. Entre 1991 e 1998, Michael J. Fox viveu uma mentira monumental. Publicamente, ele era a mesma estrela carismática de sempre. Mas nos bastidores, cada dia era uma batalha brutal para esconder o que estava acontecendo com seu corpo. Ele desenvolveu técnicas elaboradas de camuflagem. Durante filmagens, segurava objetos com força para estabilizar as mãos. Enfiava a mão esquerda no bolso em entrevistas. Tomava doses extras de medicação antes de aparecer em público, drogas que controlavam temporariamente os tremores, mas o deixavam nauseado e zonzo. Em Spin City, a sitcom que estreou em 1996 e se tornou outro sucesso estrondoso, as cenas eram cuidadosamente coreografadas. Michael memorizava movimentos específicos para esconder a rigidez. Pedia takes extras quando os tremores ficavam incontroláveis. A equipe começou a notar algo estranho, mas ninguém ousava perguntar. Eu bebia demais, Michael confessou anos depois. Não porque gostava, mas porque o álcool temporariamente acalmava os tremores. Eu acordava, tomava remédio, filmava o dia inteiro controlando cada movimento, e à noite me afogava em vodka para esquecer que meu corpo estava me traindo. Tracy via tudo. Ela implorava para que ele revelasse a verdade, que buscasse ajuda real, que parasse de se destruir. Mas Michael estava aterrorizado. Se eu contar, acabou, ele dizia. Hollywood não contrata atores doentes. Ninguém vai querer me ver tremendo na tela. A pressão era insustentável. Ele escondia a medicação em gavetas secretas. Mentia para jornalistas que perguntavam se estava bem. Sorria em tapetes vermelhos enquanto lutava para manter o equilíbrio. Foi honesto apenas com um círculo microscópico. Tracy, seus pais e um médico de confiança. Mas, em 1998, 7 anos depois do diagnóstico, tudo desmoronou. Um tabloide conseguiu informações de uma fonte anônima e estava prestes a publicar a história. Michael foi confrontado com uma escolha impossível: deixar que mentiras fossem espalhadas sobre ele ou finalmente dizer a verdade. No dia 27 de novembro de 1998, aos 37 anos, Michael J. Fox fez algo que mudaria sua vida para sempre. Ele ligou para Barbara Walters e disse: "Preciso contar ao mundo o que estou escondendo há 7 anos." A entrevista foi ao ar em dezembro de 1998 no programa 20/20 da ABC. Mais de 30 milhões de americanos assistiram ao vivo. E o que viram os deixou sem palavras. Michael, sentado à frente de Barbara Walters, com as mãos visivelmente tremendo, pronunciou as palavras que havia temido por quase uma década. Há 7 anos, fui diagnosticado com doença de Parkinson. E, finalmente, chegou a hora de parar de mentir. O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. Bárbara, normalmente controlada, lutou contra as lágrimas. Michael explicou tudo: os tremores, a medicação, o álcool, os anos de terror silencioso. Ele mostrou como sua mão esquerda tremia incontrolavelmente, como tinha dificuldade para caminhar em linha reta, como cada movimento simples, segurar um garfo, amarrar sapatos, abraçar seus filhos, havia se tornado uma luta. Eu escondi porque tinha medo, ele admitiu, a voz quebrando. Medo de perder minha carreira, medo de decepcionar as pessoas, medo de não ser mais o Michael que todos conheciam. A reação foi instantânea e avassaladora. Os telefones da ABC explodiram. Cartas de apoio chegaram aos milhares. Celebridades, de Steven Spielberg a Muhammad Ali, que também tinha Parkinson, ligaram oferecendo apoio. A América,
que havia amado Michael por sua energia, agora o amava por sua coragem. Mas nem tudo foi solidariedade. Críticos o acusaram de ter enganado os estúdios. Executivos de Hollywood expressaram preocupação sobre segurabilidade. E a pergunta pairava no ar como uma nuvem pesada. Sua carreira sobreviverá a isso? Michael não sabia a resposta, mas pela primeira vez em 7 anos, ele não estava mais escondendo. E naquela liberdade aterrorizante, algo inesperado começou a acontecer. Ele começou a lutar. A revelação pública em 1998 não curou Michael J. Fox, não devolveu o controle de seu corpo, mas fez algo ainda mais poderoso. Transformou sua dor em propósito. Em 2000, apenas 2 anos após confessar sua doença ao mundo, Michael tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele anunciou sua semi-aposentadoria de Spin City, a série que lhe rendia milhões e mantinha sua relevância em Hollywood. Aos 39 anos, no meio de uma temporada vitoriosa, ele simplesmente disse: "Não posso mais." Os tremores haviam piorado drasticamente. Ele precisava de doses cada vez maiores de medicação para filmar. Havia dias em que não conseguia sair da cama. E, finalmente, ele admitiu a verdade brutal. Atuar está me matando. Preciso escolher entre minha carreira e minha vida. Mas Michael não desapareceu no silêncio da aposentadoria. Em vez disso, ele canalizou toda aquela energia incansável, a mesma que o tornara uma estrela, para uma missão maior. Naquele mesmo ano, ele fundou a Michael Jolt Fox Foundation for Parkinson's Research. Não era uma fundação simbólica de celebridade. Era uma máquina de guerra científica. Michael investiu milhões de seu próprio dinheiro. Recrutou os melhores neurocientistas do mundo. Estabeleceu um objetivo audacioso: encontrar a cura para o Parkinson em sua própria vida. "Eu não sou médico", ele disse em seu discurso de lançamento, as mãos tremendo enquanto segurava o microfone. "Não posso inventar a cura sozinho, mas posso fazer algo que nenhum cientista pode fazer: usar minha voz para forçar o mundo a prestar atenção." E o mundo prestou atenção. Até 2024, a fundação já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares para a pesquisa de Parkinson, tornando-se a maior organização não governamental de financiamento da doença no mundo. Mais de 1.000 ensaios clínicos foram financiados. Tratamentos que prolongam qualidade de vida foram desenvolvidos. E pela primeira vez na história, cientistas falam abertamente sobre a possibilidade real de uma cura nas próximas décadas. Michael transformou sua sentença de morte em esperança para milhões. Mas a doença não parou de avançar. E o preço pessoal que ele pagaria seria devastador. Conforme os anos 2000 avançavam, o Parkinson deixou de ser apenas tremores. Tornou-se uma guerra total contra o próprio corpo. Michael começou a cair. Não tropeços ocasionais, mas quedas brutais e repentinas. Em 2008, ele quebrou o ombro ao cair na cozinha de sua casa. Em 2018, outra queda fraturou seu braço de forma tão grave que exigiu cirurgia com inserção de placas de metal. Em 2019, ele caiu novamente e rompeu a coluna vertebral, uma lesão que quase o deixou paralisado. "Eu não consigo mais confiar no meu próprio corpo", ele confessou em uma entrevista de 2020, sentado em uma cadeira de rodas temporária. "Meu cérebro envia o comando: dê um passo, mas minhas pernas não respondem. E de repente, estou no chão, sem entender como cheguei lá." As cirurgias se acumularam. 8 operações na coluna para estabilizar vértebras destruídas pelas quedas. Substituição de quadril. Remoção de tumores benignos que apareceram como efeitos colaterais da medicação pesada. Cada cirurgia era uma roleta russa. A anestesia poderia agravar os sintomas neurológicos.
A recuperação era 3 vezes mais lenta que em uma pessoa saudável. E então veio a perda da memória de curto prazo. Em 2021, Michael admitiu publicamente que estava esquecendo conversas inteiras. Nomes de pessoas próximas desapareciam de sua mente. Ele começou a usar cadernos obsessivamente, anotando tudo, compromissos, pensamentos, até piadas que queria contar mais tarde. O Parkinson não rouba apenas o movimento. Ele escreveu em seu livro de memórias, No Time Like the Future, de 2020, rouba palavras, rouba lembranças, rouba a pessoa que você era e deixa alguém irreconhecível no espelho. A medicação tornou-se uma espada de 2 gumes. Levodopa controlava os tremores, mas causava discinesia, movimentos involuntários violentos que pareciam convulsões. Em vídeos públicos recentes, é possível vê-lo balançando descontroladamente durante entrevistas, seu corpo sacudindo, enquanto sua mente permanece lúcida e articulada. Seus filhos, Sam, Aquinnah, Skyler e Esme, cresceram vendo o pai deteriorar. Tracy, sua esposa, tornou-se cuidadora em tempo integral. Amigos próximos relataram que Michael passou por períodos profundos de depressão, especialmente após as quedas que o deixaram meses confinado. Houve momentos, ele admitiu, em que olhei para Tracy e pensei, você não merecia isso. Você merecia um marido que pudesse dançar com você, viajar com você, envelhecer normalmente com você. Mas Tracy nunca vacilou. E Michael nunca desistiu. Em 2024, Michael J. Fox tem 63 anos. Ele não consegue mais andar sem assistência. Usa andador ou cadeira de rodas na maior parte do tempo. Sua fala é lenta e às vezes arrastada, exigindo esforço visível para formar cada palavra. As mãos tremem constantemente. A memória falha. O corpo que um dia voou em skates e DeLoreans agora luta para atravessar uma sala. Mas Michael J. Fox não está derrotado. Em 2023, ele fez sua última grande aparição pública no Oscar, apresentando o prêmio de melhor documentário. Quando ele subiu ao palco, lentamente, apoiado, tremendo, o teatro inteiro se levantou em uma ovação de pé que durou mais de 2 minutos. Lágrimas escorriam pelos rostos de atores que cresceram assistindo seus filmes. Não era pena, era reverência. E quando Michael finalmente falou com aquele sorriso travesso que nunca desapareceu completamente, ele disse: "Como vocês podem ver, ainda estou de pé. Mais ou menos." A plateia explodiu em risos e aplausos. Ele ainda sabia fazer o mundo sorrir. Sua fundação continua implacável. Mais de 2 bilhões de dólares arrecadados. Tratamentos que antes não existiam agora permitem que pacientes de Parkinson vivam décadas com qualidade de vida. Drogas experimentais estão em fases finais de teste. Terapias genéticas que pareciam ficção científica estão se tornando realidade. E tudo isso carrega a digital de um homem que transformou sua própria sentença de morte em esperança coletiva. Michael não se tornou bilionário. Ele doou a maior parte de sua fortuna para a pesquisa. Não voltou ao estrelato. Escolheu a família e a missão acima dos holofotes. Mas criou algo que nenhum Oscar, nenhum blockbuster, nenhuma fortuna jamais poderia dar. Um legado que salva vidas. Eu não escolhi ter Parkinson, ele disse recentemente, mas escolhi o que fazer com isso. E se minha doença pode ajudar a curar milhões, então talvez tenha valido a pena. Tracy ainda está ao seu lado, 36 anos depois de se casarem. Seus 4 filhos são adultos realizados que falam do pai não com pena, mas com orgulho feroz. E Michael, mesmo preso em um corpo que o trai diariamente, ainda encontra razões para rir. Recentemente, perguntaram a ele: "Você tem arrependimentos?" Ele pensou por um longo momento, as mãos tremendo sobre o colo, e respondeu:
Arrependimentos? Nenhum. Eu viajei no tempo em um DeLorean. Casei com o amor da minha vida. Criei 4 filhos incríveis. E transformei a pior coisa que me aconteceu na melhor coisa que fiz. Como eu poderia me arrepender disso? A história de Michael J. Fox não é sobre Parkinson. É sobre escolha. A escolha de lutar quando seria mais fácil desistir. A escolha de revelar a verdade quando seria mais seguro mentir. A escolha de transformar tragédia pessoal em missão coletiva. Ele não derrotou a doença, mas recusou-se a deixá-la vencê-lo. E nessa recusa, tornou-se algo maior que qualquer personagem que interpretou. Um símbolo vivo de que força não significa ausência de fraqueza, mas a coragem de continuar apesar dela. Se Michael J. Fox tocou sua vida de alguma forma, seja através de suas atuações ou de sua luta, deixe um like em homenagem a um homem que provou que heróis não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que se levantam sempre, não importa quantas vezes tombem. Inscreva-se para mais histórias não contadas. E lembre-se, o futuro não está escrito. Está sendo construído por pessoas que se recusam a desistir.